Bem, nós já sabemos que felicidade no trabalho engaja. Nós já sabemos que torna a produção das pessoas infinitamente mais qualificada. Nós já sabemos que diminui o turnover. Nós já sabemos que felicidade no trabalho aumenta a sua competitividade e melhora a sua reputação. Agora eu te pergunto, quem é o responsável na empresa pela felicidade no trabalho? Você pode responder é o RH, você pode responder, é uma coisa compartilhada, todos nós somos responsáveis. E agora eu quero conversar a respeito desse todos nós somos responsáveis. Quando todos nós somos responsáveis, ninguém é responsável. É mais ou menos assim que funciona numa organização. É preciso que alguém pegue as rédeas dessa situação para si. E as pessoas, por engajamento, vão comprar a ideia e vão começar a assumir um comportamento mais qualificado e exponencial. É como a analogia que a gente faz do cachorro que tem dois donos. Um dono fica pensando, o outro deu comida. E o outro dono diz assim, o outro deu comida. O outro dono deu água. O outro dono deu água. E ninguém dá água nem comida para o cachorro e assim ele morre. A responsabilidade pela felicidade no trabalho, ou seja, pelo engajamento das pessoas com a sua produção dentro da empresa, é da alta gestão. Isso é importante deixar claro. Cada gestor da empresa também é responsável por isso, mas a primeira responsabilidade é da alta gestão. E na sequência, a gente tem os gestores, as lideranças sendo responsáveis. Preste atenção que existem nas organizações diferentes níveis de responsabilidade. Então, nesses diferentes níveis de responsabilidade que nós temos, nós podemos verificar que a gente tem as pessoas que estão no alto, na direção, nós temos o nível tático e nós temos o nível operacional. No nível operacional, nós temos as tarefas rotineiras que todos os dias precisam ser feitas. No nível tático, a gente tem o desdobramento dos objetivos, e no nível estratégico, na direção, a gente tem a elaboração dos objetivos, né, a longo prazo. E nesse momento que a gente começa a perceber por que é possível ter responsabilidade sobre a felicidade na empresa. Os níveis de maturidade de um nível a outro muda muito. Então, talvez eu fale no nível operacional com pessoas de execução, pessoas que lá na elaboração dos seus cargos e salários não é necessário que elas tenham liderança, não é necessário que elas tenham visão sistêmica, é necessário que elas executem muito bem determinadas tarefas, pelo menos na hora de contratá-las. É muito bom quando a gente tem todas as características num só ser humano, mas tem tarefas que não são complexas e a gente precisa que a pessoa seja boa naquilo. E aí nós conseguimos aquele tipo de colaborador, mas ele não terá uma visão sistêmica do todo. Ele pode não ter maturidade, ele pode ser bem jovem, ou pode ser mais velho, pode ter preconceitos. E aí nós temos a liderança que vai atuar de uma maneira muito mais presente para determinar os objetivos diariamente, para informar para as pessoas o que precisa ou não precisa ser feito. E se o líder que está ali, ele também é o mediador. E vocês vão ver que o líder é mediador em todos os níveis. O líder é o mediador porque, imagina, tem uma tarefa árdua para ser feita e aí a maioria está fazendo e tem alguém lá que não está fazendo essa tarefa, não está fazendo a sua parte. O líder vai chegar e vai chamar a pessoa de canto, vai chamar de lado, vai, fulano, nós todos estamos ali executando tarefa, o que você está fazendo? Por que não está ajudando? Vamos lá, vamos colaborar. Ou, né, vai utilizar algo para chamar essa atenção, porque se ele não fizer, todos vão fazer. E aí começa o descontrole. É necessário que haja o mediador para que
assim que se identifica um problema, as coisas começam a ser resolvidas. E isso traz harmonia e felicidade, porque eu tenho alguém cuidando de uma sintonização para que a gente trabalhe da melhor forma, oferecendo cada um o seu melhor, sem que fique pesado um para o outro. Isso eu falei no nível em que as pessoas, né, elas não foi necessário autogestão, autoliderança na hora de chamar as habilidades dela para trazer para dentro da empresa. Agora vamos falar do nível tático. Pessoas que já têm um grau de instrução mais alto, que vão tratar com objetivos, e aí a gente pode tá trabalhando com essas pessoas com projetos, né? E elas têm mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. E aí eu distribuo para as pessoas as tarefas numa sala e elas terão que executar essas tarefas. O que acontece nesse momento? Eu estou tratando com pessoas com o mesmo nível, mas eu ainda utilizo uma liderança para coordenar os trabalhos. Alguém que vai ver o projeto todo e que vai ver, olha, nós temos isso aqui, nós temos esses desdobramentos. Ele vai fazer uma sequência, vai ser um facilitador, porque nesse momento as pessoas têm um conhecimento maior. Mas nós estamos livres que tenhamos pessoas ali que não hajam de maneira em sintonia com o grupo, de pessoas que estejam numa dificuldade de energia, de conhecimento, que precisa de uma sintonização realmente com o restante do grupo de acordo com a forma de trabalho. Então chega ali o gestor e ele dá esses toques. Ou então o grupo dá esses toques, mas com a observação de alguém, porque para que a gente tenha a linha de conversa que a nossa organização procura. Tem a gestão liberal que funciona para pessoas com alto nível de capacidade de autodisciplina e gestão. São pessoas que daí elas já estão habilitadas e já estão imbuídas da cultura da organização, do propósito da organização e das falas da organização. Que eu não vou ter alguém xingando outra pessoa na hora de chamar a atenção. Esse é quando eu tenho um nível alto de conhecimento e aí as pessoas se autogerenciam. Mas até chegar nesse nível alto, é preciso sempre a liderança. E mesmo nesse nível alto de conhecimento, olha o que aconteceu. Eu tenho uma cultura que foi criada e que colocou os agentes ali dentro para trabalhar, e estes agentes sabem como devem lidar com as pessoas. Porque se esses agentes não sabem como lidar com as pessoas, eles podem meter os pés pelas mãos e fazer coisas que não está na cultura da minha organização, que eu não quero que isso para a cultura da minha organização. Isso, quando a gente fala de Google, por exemplo, a gente sabe que todo mundo, esteja lá onde estiver no mundo, eles têm como propósito unir as informações e oferecer às pessoas de maneira mais simples. Então, eu posso estar na Índia, eu posso estar no Brasil, eu posso estar na Indonésia, eu posso estar em qualquer lugar, no México, e que eu vou estar juntando as informações e oferecendo para as pessoas. E o outro meio de fazer isso é através dos valores. E aí, lá nos valores da minha organização, vai estar escrito além que as pessoas agem aqui nessa empresa com honestidade, nós agimos com ética, nós agimos com agilidade. Tem empresa que diz assim: olha, 24 horas para a solução ao cliente. Né? Isso é um valor da nossa organização, a gente vai oferecer em 24 horas. E isso foi feito pela autogestão, alta gestão. Então, não interessa o tamanho da tua empresa, nem o segmento. O pessoal que está no ramo do digital, que tem pessoas trabalhando por todo o Brasil, o pessoal que que está trabalhando numa empresa física, o pessoal que está trabalhando num escritório, a felicidade, o engajamento dentro da tua empresa é responsabilidade da alta gestão. E aí é um grande complicador também, porque nas empresas menores,
O proprietário, a proprietária, eles estão tão fortemente ligados à execução que eles se doam muito, muito à produção diária. E ao se doar à produção diária, eles fazem grandes sacrifícios e eles vão indo atrás da tarefa que eles não dão uma recuada para verificar como organizar o funcionamento das áreas, saindo da execução, se transformando de uma forma mais estratégica e aí percebendo que é importante eu gerenciar as emoções dentro da minha organização para que todo mundo trabalhe com maior produtividade, diminua o turnover e aí eu consigo realizar as tarefas, né? Tudo pode ser feito sem que eu esteja participando de tudo. Então, assim, essa situação de criar felicidade no ambiente de trabalho, ou seja, criar o engajamento no ambiente de trabalho, fazer com que as pessoas tragam ótima reputação para a sua organização, é responsabilidade, sim, da alta gestão. No momento que nós começamos a trabalhar com a cultura organizacional, trazendo para as pessoas aonde a empresa quer ir, aonde nós vamos chegar como organização, qual o impacto nós estamos causando na sociedade, o que é que a gente está fazendo aqui todos os dias, nós estamos fazendo todos os dias, o porquê que nós estamos fazendo isso todos os dias e de que forma, através dos valores que nós estamos fazendo isso todos os dias, se nós não dermos esse primeiro panorama para as pessoas, é muito difícil a gente trabalhar realmente com engajamento. E na sequência, aí nós temos as habilidades das lideranças, que incluem principalmente a inteligência emocional. E nós costumamos dizer que a psicologia positiva é a base de tudo, porque hoje nós estamos na quinta, né, na quinta geração de liderança. Nós estamos, né, diante de um tipo de liderança que ela deve atuar não apenas com o que deve, com o que precisa ser feito, mas com o ambiente onde as coisas são feitas, com o futuro, com a emoção, com a vibração, com o propósito, com a reputação. A liderança hoje em dia tem que trabalhar com tudo, tem que trabalhar com as ferramentas, tem que trabalhar no físico, no analógico. Então, hoje em dia, é importante inteligência emocional, importante um pouquinho de conhecimento para que a gente trabalhe falando com o emocional das pessoas que estão à nossa volta. Imagina aquela pessoa que está lá no escritório da sua casa, no quarto da sua casa, fazendo seu trabalho remoto, né, fazendo seu trabalho no ambiente doméstico, e essa pessoa está sozinha completamente. Há 3 dias ela acorda e dorme, levanta, vai na padaria, compra o seu pão, volta ali, se senta, trabalha, se senta e trabalha. Liderança, nós precisamos oferecer para essa pessoa estímulo, humanidade, nós precisamos conexão, nós precisamos conectá-la e não apenas pegar a produção, pegar a produção, pegar a produção, porque uma hora se esgota. E nós ouvimos falar tanto a respeito da síndrome de Burnout. O que é a síndrome de Burnout? Dr. Schoffley, quando eu estava estudando o engajamento no trabalho, Dr. Schoffley havia feito uma pesquisa lá na Universidade de Utrecht para identificar nas pessoas, ele estava criando uma escala que pudesse identificar a síndrome de Burnout nos colaboradores e acabou chegando à escala de engajamento. Então ele queria pegar o negativo e acabou pegando o positivo. Então, o que é a síndrome de Burnout? Ela não ela é um esgotamento na realidade. Mas a que se deve esse esgotamento? A pessoa ter dado muito, 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 muito. E essa síndrome não acontece só com o colaborador, ela acontece principalmente com a liderança.
Imagina que você está numa situação de guerra há muito tempo. Você está trabalhando pela produção há muito tempo, e produção, e produção, e produção. Você está assim, correndo atrás de um sonho, querendo realizar, querendo colocar a empresa para cima, fazendo o processo, cuidando de financiamento, cuidando da produção, entregando para o seu cliente, tratando da reclamação, fazendo tudo ao mesmo tempo. Dia após dia, sem descanso de qualidade, porque às vezes dorme tarde, acorda muito cedo, já acorda debaixo do mau tempo, e sem folga, sem liberar a sua mente dessa situação. O que vai acontecendo? É que nem um HD. Daqui a pouco lota o HD de todo mundo, trabalhar tanto tempo na mesma situação. Lota. Nós somos humanos e as coisas foram feitas muito baseadas como é o nosso funcionamento. Então, assim, ao lotar o teu HD, você entra em curto-circuito. Então, a gente precisa parar. O Domenico Di Masi, que falou a respeito pela primeira vez do ócio criativo. Ele criou o ócio, a terminologia, né? A maneira de chamar o ato de você dar uma parada estratégica para não pensar em nada, para fazer algo completamente diferente do que vinha fazendo, para se dedicar talvez ao nadismo, para fazer algo que você gosta muito, que isso sistematicamente é importantíssimo para colocar em ordem a sua mente. Isso é saúde mental. Então, quando nós estamos trabalhando muito, a síndrome de Burnout, ela é tão importante que pensa que você se tornou voluntário numa guerra e aí você vai lá como enfermeiro nessa guerra. E pessoas chegam todos os dias faltando pedaço do corpo, precisando de curativos, e você está lá atendendo, 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 e aí faltam curativos e falta remédio, e você continua atendendo, e mais pessoas chegam, e mais pessoas chegam. Chega um dia que você já está com uma atitude mais sem a emoção devida no trabalho. Você está fazendo mecanicamente, sem emoção. Parece assim que a sua produção tanto faz quanto tanto fez, você não vai mudar nada. E esse ato de ter esse distanciamento da emoção com o seu trabalho, quando você não consegue mais enxergar o propósito naquilo ali, mas você continua fazendo, quando essa atitude começa a ser cínica, distanciada, tipo, né, eu vou fazer, mas tanto faz, né? Não vai mudar nada. Bombas vão continuar caindo, remédio vai continuar faltando, eu não consigo salvar todo mundo. Quando esse tipo de coisa acontece, durante muito tempo você não tem descanso, você dorme preocupado, você procura os melhores recursos para fazer o seu trabalho, porém não consegue, porque não é seu, você não é Deus, né? Tá tentando fazer o seu melhor. Então vai causando esse desgaste e esse conjunto de características dissociadas é a síndrome de Burnout, uma espécie de estafa psicológica, principalmente, e física, com a produção. Então, como é que a gente não chega nisso? A gente não chega nisso agindo com inteligência emocional, percebendo que seja lá qual for a tarefa que você tem que fazer agora, a gente planeja o nosso dia e com planejamento de descanso também. A gente planeja a nossa semana com planejamento de descanso também. E se por acaso foi forte os últimos 7 dias, os últimos 10 dias, eu vou procurar ter um dia de nadismo, um dia onde eu vou fazer nada de sério, onde eu vou tocar violão, onde eu vou dormir na rede, onde eu vou talvez ler um livro, onde eu vou colocar os pés na terra, plantar no meu jardim, onde eu vou fazer algo diferente daquilo que eu vinha fazendo, que é para liberar a minha mente. Ou eu vou
simplesmente dedicar um dia para ir ao cinema, para falar com um amigo, principalmente buscar conexão humana. E essa inteligência emocional é muito importante para que a gente perceba que para nós é importante estarmos felizes no trabalho, porque senão nós vamos entrar numa situação em que nós damos tanto, tanto, tanto e que adquirimos um problema por esse excesso de dedicação. Então, assim, acontece assim mesmo. As pessoas que têm sucesso, elas precisam dedicar muita, muita energia, geralmente no começo. Mas é preciso estar atento à sua natureza humana. E a alta gestão, os donos, né, de pequenos negócios às vezes estão distanciados dessa ideia de felicidade no trabalho, justamente porque eles estão muito, muito dedicados a fazer as coisas acontecerem. E acabam não tendo tempo para compartilhar, para dividir, para treinar. Eles pensam que eles não têm tempo para isso e acabam fazendo tudo. Então é importante na pequena empresa que os donos, né, que eles comecem a enxergar a importância que tem a relação dentro do trabalho, as relações. E que em primeiro lugar as pessoas têm que estar despreocupadas, se vão ou não vão receber. Tem que ser uma certeza receber no final do mês, é uma certeza. Que aí elas não se preocupam com isso. Pronto, isso aí ela não tem mais para se preocupar. Se o colega vai ou não entregar tanto quanto ela. Isso aí tem que ser uma certeza. Tem alguém observando que aqui a gente procura fazer as entregas. Ou tem alguém aqui explicando que as entregas são diferentes, respeitando as diferenças. Outra coisa muito importante. E as diferenças dentro da organização. É importante que esteja na nossa cultura o respeito às diferenças e principalmente como é que isso vai ser tratado no dia a dia. E outra, eu não posso criar preconceitos querendo unificar as diferenças. As pessoas elas têm que poder falar, expressar o que elas sentem. Não pode imperar a cultura do silêncio. E elas têm que ser instruídas a partir do que elas nos trazem para fazer da melhor forma. Tudo isso traz felicidade. Então percebam que felicidade no trabalho está longe de ser a ideia de ficar cantarolando pelos corredores o tempo todo, de dar saltinhos à luz do sol. Não, felicidade no trabalho tem a ver com a sua produção, estar feliz em produzir para esta organização, para esta situação, estar feliz com a sua produção, está sendo reconhecido, está tranquilo em relação às suas necessidades. E principalmente, existir uma liderança com inteligência emocional, com prática de psicologia positiva, alinhada com uma cultura forte, criada pelo pessoal da estratégia organizacional. Ou seja, é importante que nós possamos entender que felicidade no trabalho tem dono. E ela começa pela estratégia. E a estratégia está lá no dono da empresa, na dona da empresa. A estratégia está lá com os sócios, com os acionistas, se tiver. Mas assim, numa organização pequena, aqueles que começaram, coloca lá o que é importante, já começa a alinhar, começar desde da primeira organização, a alinhar o que é importante aqui, como a gente deve agir, por que estamos aqui. Dar o porquê para as pessoas é uma coisa que engaja. Dizer o porquê. E outra, quando nós estamos treinando alguém para o seu trabalho, a gente diz assim: olha, aqui você faz dessa forma, porque assim, desta forma, chegará melhor para o nosso cliente. Então, quando eu estou explicando para o meu colaborador, eu digo para ele assim:
Aqui, nós, quando vemos que um cliente está vindo em direção ao balcão, já o recebemos sempre de pé, com um sorriso no rosto e com uma postura já de atenção, para que quando ele chegue perto da gente, nós já vamos rapidamente atendê-lo. Ele perceba com a nossa expressão corporal que ele está sendo aguardado e nós estamos prontos para recebê-los. Esta é uma informação que nós gostamos de oferecer antes mesmo da pessoa pedir aqui na empresa. Porque desta forma ele se sente acolhido, ele percebe a nossa intenção de atendê-lo e todo o desenrolar vai acontecer com base em confiança. Aqui na nossa organização nós fazemos assim. Quando você apresenta para o seu colaborador o porquê e o como, fica muito mais fácil dele trabalhar. Ele sabe como atuar e ele sabe por que atuar. E ele vai poder acrescentar tudo de melhor que puder, mas a linha da organização ela foi oferecida. É isso que a gente coloca. A gente tem lá os processos da empresa, a gente desenha processos e aqui nesse canal que nós estamos trabalhando com as habilidades da liderança para chegar à felicidade no trabalho. Uma das coisas que é importante que a gente ofereça para a liderança e que nós vamos oferecer são as ferramentas para encorajar o líder a trabalhar com mais tranquilidade. Por quê? Quando você sabe que existem ferramentas para diferentes coisas, né? Você tem assim um kit de sobrevivência, você tem um kit de emergência. Aconteça o que acontecer, eu sei o que fazer ou eu tenho aonde procurar. Poxa, isso facilita tanto, né? Isso facilita a nossa autoestima, a nossa presença, a maneira como nós nos colocamos. Saber que quando acontecem vários problemas numa organização ao mesmo tempo e que a gente pode contar com um diagrama de Chicago, que a gente pode trabalhar com 80, os 80 para 20, 20 para, né? Saber que a gente pode trabalhar com fluxograma, com processo descrito, que cada pessoa pode saber, não interessa onde ela esteja, o que exatamente ela pode fazer e como ela deve fazer o seu trabalho. Então, tudo isso começa a dar tranquilidade e depois a gente vai colocando os pequenos objetivos de cada área a serem conquistados diariamente, mensalmente, anualmente, e as pessoas começam a ficar alinhadas para saber para onde vão. Isso se constrói de baixo para cima, gente. Pode até haver tentativas das pessoas fazerem isso de baixo para cima, mas isso se constrói de cima para baixo. Então, a felicidade no trabalho, ela tem dono, porque é uma maneira de pensar toda a organização que nós estamos utilizando uma visão sistêmica no macro, valorizando o micro. Dessa forma, não há como o nosso cachorro morrer de fome, né? Ele não tá com 2, 3, 4 donos, ele tem um dono só. Eu acordo de manhã, essa organização me pertence e eu já começo por mim. Eu acordo de manhã, liderança, eu faço parte da liderança dessa organização, isso começa por mim. Porque é muito importante que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Quando a gente assume a nossa responsabilidade, a comunicação dentro da organização se torna principalmente menos violenta. E aí a gente começa a interferir no exato momento, no exato ponto em que a gente pode trazer tranquilidade, em que a gente pode trazer uma luz, em que a gente pode trazer um processo, uma correção, onde as pessoas podem errar e que cada erro vai ser utilizado como aprendizagem. Hoje em dia a cultura mudou completamente, as pessoas não têm que ser super-humanas. As pessoas têm que ser bem humanas, porque com cada processo de aprendizagem,
a gente aprendeu já também que é preciso o erro e que o erro é compartilhado, assim, olha, nós aprendemos que a gente não deve fazer mais assim porque dá uma repercussão tal e que não é agradável, não é bom, o resultado não é bacana. E a gente compartilha com os outros. Nossa, que isso é mágico. Isso é mágico. Então, felicidade na organização tem dono sim. E a partir do momento que a liderança da empresa começa a assumir essa responsabilidade de tornar as pessoas mais felizes dentro da organização, comprometidas com propósito, trabalhando em cima de valores que já foram alinhados e descritos, né, como válidos, é assim que funciona, é assim que nós gostaríamos, que de vez em quando a gente vai revisar esses valores, mas é assim que hoje nós estamos aqui funcionando, que nós estamos oferecendo para elas um ambiente seguro, onde elas podem ver o recurso gerado pela sua produção, onde elas sabem que o impacto é positivo na sociedade para tudo que elas estão entregando e que existe essa liderança que sempre que ela precisar vai auxiliar, vai trazer ferramentas, vai ser um facilitador do processo todo. Gente, não tem como dar errado, né? E acima de tudo, explicar o porquê. Por que fazer? Por que você é importante para nós? E elogiar, né? Elogiar as ótimas práticas, as boas ações. Tudo isso constrói o caminho perfeito, né? Tem um ótimo potencial para que a gente consiga acertar, porque pelo menos se a gente errar, a gente errou, né, no caminho, a gente vai acertar, nós estamos no caminho, tá bom? Espero ter contribuído nessa jornada e que a gente está trabalhando para o progresso, nós estamos juntos trabalhando nesse momento assim que nós precisamos de todos os talentos unidos, nós estamos capacitando o mais rápido possível todos os talentos que a gente pode, porque percebemos esse boom, né, na nossa sociedade toda como um todo, necessitando da colaboração de todo mundo. E a gente está aqui nesse canal. Eu sou Josiane Nunes, oferecendo para vocês tudo o que eu sei e tudo que eu posso contribuir dos meus 30 anos de jornada de trabalho, trabalhando e aprendendo com os melhores. Eu tive os melhores mestres me ensinando, os melhores colaboradores do mundo me ensinando, eu tive excelentes diretores, gerentes, e depois no trabalho com a minha empresa, com a empresa familiar que eu precisei administrar. Então, assim, tudo está sendo entregue para que a gente coloque tudo isso a serviço do progresso, a serviço do mundo, a serviço da gente mesmo. Um beijo a todos e a gente se encontra.